A dona Jandira é nossa irmãzinha em Cristo, o Ronaldo não falou, é mãe do Eduardo, Dudu. E é uma senhorinha muito ativa, muito bacana, é muito legal a nossa irmã Jandira. Ela tem mais de 70 anos, né? Mas ela parece assim, ela dá de 10 em mulheres de 50 anos, muito ativa. Eu encontro lá pelo centro de Sumaré, pelos mercados, ela vai fazer compra no Pague Menos lá da Amizade e vem de ônibus. E ela estava dando um testemunho na igreja. E na hora que ela começou a dar o testemunho, deu um derrame nela, muito grave, ela está num estado complicado, mas nós cremos que Deus enviou o poder dele ali, amém? Glória a Deus. Bom, ontem nós estávamos no M5, tivemos um tempo ali que eu depois falando com a pastora Denise, falei assim, foi meio assim um MMA. Não foi nem MMA. Quem é da época aqui do Vale Tudo? Quem sabe? Dos jovens, eu acho que nem sabe o que é aquela luta de Vale Tudo, né? Foi de manhã até às 7 horas da noite. Cada palavra que a gente recebia vai mais uma. Aí falei, pastora, quando chegou no final, foi um mata-leão que a gente recebeu ali, que foi para acabar. Tremendo, glória a Deus. Pastor Samuel disse que eles eles vão comprar uma casa que vai fazer parte da propriedade da igreja ali, quem conhece Araçatuba. E ali ele reuniu os empresários da igreja, uma reunião de empresários da igreja. E eu queria que você olhasse para mim, porque eu quero saber se você vai fazer parte desse negócio. Ele reuniu os empresários da igreja para comprar, não era reunião para esse propósito, era reunião de empresários. E ali, ele falando da situação, um empresário ofertou 50 mil, o outro ofertou 20 mil, o outro ofertou 10 mil, ele ofertou também um monte de mil, completaram o dinheiro numa reunião. Quem quer aqui fazer parte dessa reunião de empresários? E ser você que vai trazer esse tipo de oferta nesse nível, amém? Amém. Aqui eu tenho pessoas que têm o sonho de ser mantenedor da igreja. Não é uma só, são algumas pessoas que têm um sonho, um desejo no coração de serem mantenedores da igreja. Nós vamos estar passando palavras, ministrações que vão abrir um leque de oportunidades, as portas serão abertas, amém? Você pode crer nisso? Glória a Deus. E entre as ministrações que nós recebemos, um dos pastores falou algo que eu quero passar para você também agora, que é uma verdade. Eu vou dizer agora para vocês aqui como Sumaré. Nós somos a melhor igreja de Sumaré. Ok? Nós somos a melhor igreja de Sumaré. Amém? Mas vocês têm que se animar mais. Nós temos a melhor liderança de igreja da região toda. Vocês são os melhores líderes que nós poderíamos. Foram vocês que permaneceram. Vocês são demais. Nós temos o melhor povo de igreja da região de Sumaré. Amém? Por quê? Porque somos nós. É a nossa igreja, por isso. Porque é a nossa igreja. E o que nós temos para oferecer? Nós. O que nós temos para oferecer aqui? Olha para quem está do seu lado e fala assim, nós. É isso que nós temos para oferecer. Glória a Deus por isso. E amanhã eu vou estar começando algo, eu quero estar compartilhando com vocês. Quem sabe tem aqui uma multidão de pessoas que queiram entrar pelo mesmo desafio. Nós participamos de uma enquete virtual que o pastor Samuel fez e foi assustador, porque era uma reunião de pastores cooperadores, que são os auxiliares, os filhos dos pastores também estavam. E na enquete era para saber se você lê a Bíblia diariamente, se você ora diariamente, se você jejua mensalmente, pelo menos, ou semanalmente, mensalmente. E aí foi uma série de perguntas falando
sobre essa liturgia, né? Essa disciplina bíblica. E as respostas foram assustadoras. E aí dizer assim, como você quer alguma coisa, você quer alcançar um lugar, se você ainda tem, no mínimo, 50% só disso tudo. Nós vamos mudar tudo isso. Em mim, começando em mim. Diga, começando em mim. Por isso amanhã, eu já tinha feito esse propósito, eu falei com o Ronaldo sobre mim. Eu ainda não sei se ele vai entrar nessa, e não sei quantos de vocês entrarão na carruagem. Eu vou estar fazendo 3 dias de jejum, serão segunda, terça e quarta, 3 dias de jejum. Este jejum vai ser específico, só líquidos. Então o que eu vou fazer? São sucos, e aí eu já tinha pré-definido com o Ronaldo, sucos de abacaxi e uva. Obrigada, Ana. Hoje não é o Marcos que veio me servir, Marcos. Poxa vida, não creio. Vai ser também, além de tudo, lembra que eu falei quando trouxe a ministração de jejum, eu disse que também é saudável, é profilático, é um detox, né? Vai desintoxicar o organismo. O que isso libera de saúde para o corpo é tremendo. E além dos líquidos, eu não vou fazer dessa vez, mas eu ainda vou fazer um outro rápido, não vai demorar, de caldos, né? Eu vou fazer só de caldos. Então vão ser sucos, tomar sucos de fruta, de frutas, né? Não tem outros. Pode colocar inhame, vou fazer 3 dias. É sacrifício. E o meu propósito, eu tenho um propósito específico. O meu jejum, posso falar o propósito bem, meu? São os meus filhos. Vou fazer um jejum pela vida dos meus filhos. E claro que vai estar os meus filhos espirituais também. Amém? Então eu começo amanhã, termino quarta-feira, meia-noite. Quem quiser entrar nessa daí, se você não é escravo da comida, se você... queridos, em reunião de pastores... É uma coisa. Naquilo que eu vou falar também, cabe uma coisa aqui. Diz que, é uma piadinha que um pastor contou, que o Brasil é o segundo país no mundo em termos de vício da bebida, de alcoolismo. É o segundo país no mundo em vício da bebida. E um bêbado falou para o dono do bar, tá vendo? Isso aí é culpa dos crentes. Se os crentes bebessem, a gente seria o primeiro no mundo. É piadinha, tá, gente? Vocês deveriam rir nesse momento. Mas crente, gente, na hora de comer, parece que é um espírito da gula que toma posse ali, que é impressionante. E reunião de pastor, quando envolve o MFI, quando envolve a igreja de Araçatuba, quem tem experiência com isso aqui em Araçatuba? Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Você tem uma ministração, tem um coffee break. Tem uma ministração, tem o almoço. Tem uma ministração, tem um coffee break de novo. Tem uma ministração, tem outro coffee break. E na hora da gente terminar tudo isso aí, tem mais um coffee break. O que é aquilo? E não tem coisa ruim, só tem coisa boa. Mas, quando você é governado pela comida, quando o teu corpo governa, você precisa repensar isso, porque isso é extremamente prejudicial para a saúde também espiritualmente. Nós estamos falando sobre maldições hereditárias. Estou na parte 2. E como existe polêmica sobre este tema. Se você for procurar na internet, aí você vai ver um monte de polêmica sobre este tema. Porém, o que a palavra de Deus diz é o que prevalece. Muitos vão dizer assim, isso é antes da cruz de Cristo, isso é antes do Novo Testamento, mas nós temos muitos textos que corroboram todo esse tema no Novo Testamento, e hoje eu quero falar sobre famílias amaldiçoadas. Então eu tenho 2 coisas, uma que você escolhe e uma que você não escolhe. Primeiro, quem aqui pediu para nascer?
Levanta a mão. Quem escolheu nascer? Todos vocês. Por quê? Quando papai e mamãe tiveram lá intimidade, do papai saíram, alguns dizem que é 600 milhões, e ontem eu ouvi alguém falando que era 1 bilhão de espermatozoides, todos brigando para chegar primeiro no óvulo, todos brigando, e você foi aquele que correu mais do que 600 milhões, você venceu até espermatozoide cadeirante, você venceu todos eles, e você chegou lá primeiro. Então, se um dia você falar assim, eu não pedi para nascer, você pode saber que é mentira, porque você lutou com todos os outros para nascer. Você escolheu nascer. Agora tem uma coisa que você não escolhe: a família onde você nasce. Ninguém aqui escolhe a família onde nasce. E a família é onde você tem heranças. Herança física, por exemplo. Nós sabemos que nós temos uma herança genética. Tem o DNA, você tem o DNA dos teus pais. Então tem uma herança genética. Só um exemplo bem por cima. Um japonês, uma pessoa asiática, um japonês, ele tem toda uma carga genética dos ancestrais deles. Você vai ver, ele tem a pele amarelada, ele tem o olho esticado, o cabelo muito liso. Ele tem uma carga genética dos asiáticos. Um indiano também é fácil reconhecer. Ele tem olhos muito grandes, ele tem cabelos muito pretos e uma pele diferente do negro. É uma coisa linda. Tem alguns assim que são incrivelmente bonitos. Então existe uma herança física. Existe também uma herança psicológica, uma herança de caráter. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu falei, então, é corpo, alma e espírito. O corpo é a herança do DNA, genética. A herança psicológica é da alma. Então, você herdou da tua família um caráter familiar. Um exemplo que nós podemos dar, tem uma família conhecida, não de vocês, claro, que assim, a família é muito mentirosa. Tenho ali, algumas pessoas da família são muito mentirosas. Conhece gente que mente tanto que acredita na própria mentira? Eu conheço. A pessoa mente tanto que ela acredita na mentira dela. Eu tenho uma prima bem distante que um dia ela tinha 15 anos, ela sumiu, desapareceu. 3 dias depois, ligam para a vizinha, porque na época era complicado, não tinha todo mundo o telefone, ligaram para a vizinha da mãe dela, ela estava no hospital. Vem buscar a tua filha, que o nenê dela nasceu. Como assim o nenê dela nasceu? Chega lá, ela tinha tido um filho. E aí ela falou que tinha sido estuprada. Mas ela acreditava tanto naquilo que ela... Então, a carga genética familiar de pessoas... E essa família era muito mentirosa. Os filhos mentiam. E aí o pastor ficou um tempão sem conviver com eles, tal. Por fim, depois de muitos anos, reencontrou a filha, que estava casada e tinha filhos adolescentes. Vamos almoçar juntos, tal. Detalhe, os filhos adolescentes dela eram mentirosos. Então tem uma carga genética, uma carga familiar e psicológica que você também herda. Bom, se tem uma carga física, se tem uma carga de alma, caráter familiar, caráter de família, por que não teria uma herança espiritual? Tem também uma herança espiritual que vem na família. A família traz bênçãos e maldições para nós. Então, na família do meu pai, eu compartilhei na última vez que eu trouxe a palavra, características da família de maldição, mas a carga familiar que veio da minha avó, ela tinha sido feiticeira antes, tinha ido na macumba, feitiçaria e tal, antes, mas ela se converteu. E foi ela que teve aqueles 21 filhos, tal. Quando eu me entendi por gente, ela tinha apenas 11 filhos vivos. Todos os demais tinham morrido. Mas todos passaram pelo Evangelho. Todos. Então era uma bênção familiar que todos passam pelo Evangelho. Mas a carga de maldição, queridos, são espíritos familiares.
que o diabo envia para as famílias, para atacar famílias de geração em geração. Então, essa herança familiar são espíritos familiares que passam de geração em geração. Um exemplo na Bíblia. Sara era estéril, certo? Não podia ter filhos. Ela vai ter filhos, ela já era idosa. O filho dela, Isaac, se casa com a Rebeca. Rebeca era estéril. Eles têm o Esaú e a Jacó, que Deus abençoa e faz um milagre, e eles têm filhos. Então nascem os gêmeos Esaú e Jacó. A esposa amada de Jacó, Raquel, era estéril. Então Sara, Rebeca e Raquel eram estéril. Eram herança familiar. Só que a Sara, a Rebeca e a Raquel não eram de linhagem próxima, não eram família. Então, se você se casa com alguém, isso é muito sério. Quando você se casa com alguém, quando a Bia casou com o Mateus, a Bia casou com a família dele. Quando o Mateus casou com a Bia, casou com a família dela. Não adianta, filho, já casou, já assinou. Não adianta você dar divórcio para a família. Eu vou dar carta de divórcio para a família. Ué, mas casou com ela, casou com a família. Ok? Então, essa carga familiar vem para os seus filhos, os seus descendentes. Os seus descendentes é uma coisa que passa muito de geração em geração. Asma e bronquite, por exemplo. Passa de geração em geração. Câncer costuma passar de geração em geração. Divórcio. Famílias que têm um índice enorme de divorciados. Tem um índice enorme de adultério. Pessoas que adulteram no meio da família. Pessoas que não se casam. Nós conhecemos famílias que ninguém casou naquela família. Só aquela que estava na igreja e acabou casando depois de estar amaziada. Então isso é uma herança familiar. São espíritos familiares que vão passando de geração em geração. E crente normal acha que tudo é normal. Vamos olhar para mim aqui, vamos ver se você acha isso. Crente normal acha que tudo é normal. Queridos, hoje na internet, o que eu tenho observado é o seguinte: tudo agora é absurdo. Dízimo é absurdo. Falar de dízimo é absurdo. Falar de maldição hereditária é absurdo. Libertação, ninguém mais quer falar sobre libertação. É absurdo, não existe mais isso, porque em Cristo já foi tudo, foi para a cruz. Oi? Hã? Cura interior, é absurdo. Tudo na internet. A Jaci me mandou um videozinho do rapaz falando contra o dízimo com uma argumentação. Tudo é absurdo. Pecado é absurdo. Então é um pecado hoje falar de pecado. Não se pode falar mais disso, porque tudo agora virou motivo de polêmica. E eu conversei com uma pastora, que mulher linda, maravilhosa. E teve um momento que eles fizeram reuniões assim de pequenos grupos. Então era de quatro pastores, 4 pastoras. Assim, no meu grupo nós éramos em 4 pastoras. Qual era ali o objetivo? Era falar de alguma necessidade que você tinha, cada uma compartilhar a sua necessidade e depois o grupo orar pelas necessidades de todas, certo? Ótimo, essa pastora começou falando e tudo girou em torno dela depois no nosso grupo o dia inteiro. Ela começou a contar como que estava a situação dela. Eu falei, eu não queria vir para cá. Eu estou arrebentada. E se você ouvir falar como ela ama Jesus, como ela ama o ministério, como ela tem convicção de chamado, convicção daquilo que Deus quer para a vida dela. Mas ela começou falando o seguinte: minha mãe teve um AVC, depois o meu marido teve um AVC, aí eu tive câncer, tive que tirar um dos seios, coloquei a prótese, e aí a minha filha, 2 meses atrás, tentou suicídio. Aí ela foi enumerando, e aí ela desmoronou. E ali, as queridas ali orando para ela, por ela, vamos confortar, vamos falar de uma forma evangelical com ela.
orar, trazendo conforto, trazendo refrigério. Mas aquela mulher, eu percebi, na hora que eu fui orar por ela, coloquei as mãos nas costas dela, e eu tive um discernimento espiritual muito forte. Pedi para conversar com ela depois do almoço, e eu falei assim: escuta, na sua família tem histórico de feitiçaria, pessoas que têm problemas. Aí eu fui perguntando, ela falou assim: na família da minha mãe, todos os meus tios ficaram loucos. A minha mãe ficou louca, a ponto do meu pai internar ela no manicômio. E era tão espiritual isso, pastora, que no dia que internou a minha mãe no manicômio, no outro dia ela estava lúcida, mas ela morreu louca. E aí ela foi falando uma sequência de coisas acontecendo na família dela, de geração em geração. E ela disse que ela tinha assim uma sequência de divórcios e separações na família dela, que ela não queria casar. E quando o marido dela chegou nela e disse que queria casar com ela, ela falou assim: tudo bem, só que eu vou casar para nunca separar. Nós nunca vamos nos divorciar. Eu falei: você não entendeu uma coisa? Você não ia divorciar, mas ele ia morrer. Então você não ia ser divorciada, mas você ia ser viúva. Ia ser uma sozinha também. E ali ela foi entendendo, porque ela entende também de área espiritual. Eu falei: olha, você é uma crente de Jesus mesmo. E ela falou de uma amiga que ela confiava para andar com ela, uma amiga intercessora, que ela estava na rua e chegou para orar, tal, falou assim, aí a amiga queria o celular dela para mandar uma mensagem, falou assim: ó, só que eu vou te dar um outro número porque o meu foi roubado. Essa amiga falou assim, meio mais ou menos assim: você está com urucubaca, não é possível que tudo acontece com você. É pecado o seu problema, você está em pecado. Isso magoou tanto o coração dela, porque ela é sincera com Deus. Foi a cereja do bolo que faltava para ela desmoronar. Parou tudo. E foi para casa separar uma semana para buscar Deus, perguntar o que eu fiz de errado. E eu falei: não é, você não percebe o que está acontecendo na sua família de geração em geração? Você não está entendendo o que está acontecendo de geração em geração? Lembra quando, eu quero ler esse texto, eu vou pedir para o Daniel abrir em Juízes, capítulo 22. Josué 22, 20. Quando Deus quer levar juízo por causa do pecado, Ele não leva juízo para uma pessoa, Ele leva juízo para todo o entorno, porque Deus é Deus de família, é Deus de descendentes. Quando Deus quis levar juízo para a terra do Egito, todos os que estavam ali no Egito iriam sofrer as consequências. Por isso Deus providenciou um meio de livrar o povo dele, colocando sangue nos umbrais da porta. Deus livrava o povo dele, livrou o povo dele, tirou do Egito, mas veio o juízo sobre o Egito. O texto do capítulo 22, 20, diz assim: eis que Acã, não se esqueçam da terrível experiência que tivemos com Acã, filho de Zerá, quando ele pecou contra o Senhor em relação às coisas consagradas. Não foi só ele que sofreu o castigo, a nação inteira foi castigada por causa do seu pecado. Ok? Todos perderam a guerra em Ai por causa do pecado de Acã. Na minha tradução diz assim, 22, 20, diz assim: ele não morreu sozinho na sua iniquidade. Quem morreu junto com Acã? Toda a família dele morreu junto com ele, por causa do pecado dele. Ok? E eu quero só fazer uma diferença, e crente então fica possesso. Gente, existe uma diferença entre opressão e possessão. Existe uma diferença entre opressão e possessão. O que é possessão? Quem sabe? O demônio toma a pessoa e possui a pessoa. Ele entra no corpo da pessoa e toma o corpo da pessoa. Opressão, ele está do lado de fora, oprimindo a pessoa, que aquela pastora estava completamente opressa, do lado de fora. Então o que eu estou falando aqui é de opressão e não de possessão. Amém? Todos entenderam?
São espíritos familiares que entram para destruir a vida daquela família naquela área. Gálatas 3,13, ali fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok? Ali está falando de maldições hereditárias. Foi sobre a cruz, foi sobre o madeiro. Pode colocar 3, 13 e 14. 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Aleluia. Bom, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se... Aí a tradução diferente. Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Verso 14. Travou, né? Então eu vou ver aqui. Só um instantinho, que é importante o verso 14. Gálatas 3, 14. Aqui. A fim de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, viesse em Cristo, para nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Na cruz do Calvário, gente, foi colocado, todas as doenças foram colocadas lá, toda a maldição foi colocada lá, e a salvação de toda a humanidade foi colocada lá. A salvação está toda na cruz do Calvário. Gente, se a salvação foi provida na cruz, o mundo inteiro está salvo? O mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro estão salvas, gente? Dá para responder? Vocês não sabem? Uau, alô? As pessoas do mundo inteiro estão salvas? Não. Só está salva quem reconhece que precisa dessa salvação, se arrepende dos pecados. Mas foi provida para o mundo inteiro. Tá bom. Também, as nossas enfermidades estavam sobre ele ali. A igreja inteira está curada, ninguém mais fica doente aqui. É isso? Não, as pessoas ficam doentes. A irmã Jandira é um exemplo, está doente. E por que, se a salvação não é o mundo inteiro que está salvo, e a cura não é o mundo inteiro que está curado, porque a herança de maldição tem que ser isso? A maldição também é algo que tem que tomar posse da bênção, quebrando todo aquele vínculo maldito com o passado e com o presente. Vocês estão entendendo? Ali na cruz, nós temos a provisão de salvação, provisão de cura e provisão de bênção. Mas nós temos que fazer algo lá. Jesus falou assim, eu te dei autoridade. Eu te dei poder e autoridade. Lucas 10, 19, não precisa colocar, Daniel. Eis aí vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Está falando de demônios. Para expulsar demônios. Ele deu para nós. E enquanto você não descobre essa verdade, o diabo fica atazanando a tua família, atazanando a tua vida. Como eu falei já, não se quebra a maldição. Se manda embora o espírito familiar. Ele vai tentar voltar. Se ele encontra o lugar vazio, você der brecha, vai voltar com 7 piores do que ele, vai entrar. Ser salvo não é o mesmo que ser liberto. Ser salvo, você tem agora que tomar essa atitude de libertação para você desfrutar de uma vida abundante. Então você vai perder a salvação se você não for liberto? Não, você vai para o céu. Mas vai desfrutar da vida abundante aqui na terra? Não, não vai. O exemplo é essa minha amiga, que eu falei com vocês agora. Tudo no mundo espiritual é legal. Tudo no mundo espiritual gira em torno de leis. Tudo, queridos, gira em torno de leis. E a igreja tem poder para ligar e desligar. Jesus nos deu o poder para ligar e desligar. O que está encoberto na sua vida, o pecado encoberto, oculto na tua vida, está nas mãos de Satanás. E a sua enfermidade hoje pode ser por causa de algum homicídio que o teu bisavô cometeu lá no passado. Estamos entendendo? A tua infelicidade de hoje pode estar ligada a alguma maldade, algum pecado que o seu antepassado cometeu.
Jesus já fez tudo, ele deu a sentença, mas quem executa a sentença somos nós, a igreja de Cristo, amém? Vamos abrir em Deuteronômio 18, 9 e 10. Está funcionando de novo, Daniel? Deuteronômio 18, 9 e 10. É importante que você confira, para você não ficar acreditando no que dizem na internet e ver o que se eu estou falando está certo. Pastora, tem alguma coisa aí que eu não estou gostando. Bom, vamos lá. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem o cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Próximo. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer as seguintes práticas. Tem uma tradução que diz que não poderá lançar o seu filho no fogo. Não é essa tradução, que não poderá lançar o seu filho no fogo. Aí você fala assim, não, mas primeiro, eu nem tenho filho. Segundo, se eu tenho filho, eu não lançaria meu filho no fogo. Quem aqui, antes de se converter, já foi numa festa junina e pulou fogueira? Certo? São práticas detestáveis ao Senhor. É algum santo, é veneração a santo, e é prática ocultista. E eu vou falar de coisas agora que vocês vão ficar achando muito legal. Um monte de coisas. Muito bom. O santo está vivo até hoje. Santo Antônio está vivo até hoje? Não, ele morreu. E quem faz ali adoração a esses santos está fazendo veneração a mortos. E tem mulheres, moças, que fazem aquelas simpatias para Santo Antônio, para poderem se casar. Põe lá no pé da bananeira, a bananeira cresceu, já deu a penca de banana, já comeram, ela está solteirona até hoje. Faz aqueles papeizinhos para saber com quem eu vou me casar. São práticas ocultistas. Vamos lá. Jamais deverá haver... Aqui, vamos lá. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Ninguém aqui pratica adivinhação. Certo? Não quer saber o que vai acontecer no futuro. Aqui nunca ninguém deu a mão para ler. Certo? Aqui encanta. Ô Daniel, eu vou pegar nessa tradução aqui, porque eu peguei algumas definições que eu quero compartilhar com vocês. Deuteronômio 18. Aqui é assim, aqui, queridos, é só falar isso aqui é alfalite. Talvez não vai ter alfalite, mas pode pegar a revista atualizada ou atualizada. Mas eu vou ler aqui. 18, 9 e 10. Olha que interessante. Aqui. Não se deve achar no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador. O que é prognosticador, gente? Jogos de azar. Jogos de azar. Tem um monte agora na internet, certo? Aposta do jogo. Jogos de azar. O Ronaldo ganhou na loteria. Pensamos que íamos ficar rico. Ele ganhou dinheiro de doce, nem foi buscar. Mas isso é ser prognosticador. O adivinhador é equiparado pelo dicionário a feiticeiro e bruxo. Nem agoureiro, no verso 9. Deixa eu ver se é o 9. Nem agoureiro. Agoureiro. Quem aqui já ouviu a palavra mau agouro? Isso é um mau agouro. Gente, a palavra agouro, a mau agouro é uma redundância, porque agouro já é ruim, não existe mau agouro. Se alguém é agorento, já é um mal, entendeu? Não existe mau agouro. Então, agoureiro precisa de algo físico para crer, é um tipo de adivinhação. Consulta aos mortos, consulta aos santos. Quem aqui não fala, não precisa falar, quando você não era cristão, você era devoto de São Jorge. A pessoa ia lá na igreja, se dobrava diante do São Jorge. Na feitiçaria é Ogum. É o mesmo santo, é a mesma imagem. Santa Bárbara é Yansan.
São Lázaro é o Mulu. E aí todos eles têm um similar na feitiçaria. Então, olha só as práticas. Você se converteu. Aí, no dia que você converteu, você sentiu uma alegria na igreja. E foi tão bom, tão tremendo. Você foi para casa. Quando você chegou no portão da tua casa, o diabo estava lá com a mala pronta, dizendo para você: agora você se converteu, eu tenho que ir embora. Foi assim que aconteceu? Não! Ele teve que ser expulso do céu. Com uma guerra, ele não saiu pacificamente. Jesus teve que expulsá-lo no deserto. Ele não saiu só porque estava na presença de Jesus, ok? Porque ele vai sair da sua vida se você não expulsar. Agora eu vou pegar um monte de gente, que legal. Artes marciais, legal. Quem aqui, não levanta a mão, que pratica artes marciais, para entrar no tatame, você tem que tirar o calçado, você tem que entrar descalço. Por quê? Porque através dos pés é feita uma consagração àqueles demônios. E existe todo um estudo para explicar sobre artes marciais. Ah, pastora, mas quando eu entro eu oro. Gente, eu vou entrar, eu vou orar para Deus, me consagrando àqueles demônios que estão ali de violência, aqueles espíritos. Ah, mas você fez Krav Maga. Primeiro que no Krav Maga a gente não fazia descalço. É uma arte, é uma defesa pessoal de Israel. E no cumprimento, aquele cumprimento que eles fazem, eles queriam, o nosso instrutor falou o seguinte: você pode falar Kida, quem já conhece essa palavra, Kida? A gente tinha que fazer uma reverência assim, Kida. É uma reverência aos deuses que estão operando ali. Mas ele falou também assim: você não precisa falar Kida, você pode falar Shalom. Pergunta para mim se algum dia eu falei Kida. Eu posso falar Shalom, eu vou falar Kida, uma palavra japonesa que eu não conhecia. Entendeu? Então, aí teve um campeão nacional brasileiro de artes marciais, campeoníssimo, né? Aqui de Campinas, que quando foi fazer a libertação dele, foi super violento. Daniel Mastral, na época boa dele, quando fez também, ele era campeão brasileiro, né, de artes marciais. Ele descreve como foi a libertação dele, super violenta. Esse daqui de Campinas, o kimono não queimava. Não, jogou gasolina, não queimava. Entende? Então, olha quantas coisas. Tem outra, novelas, principalmente da Globo, que tem espiritismo. Ah, mas eu nunca fui numa sessão espírita, mas assiste lá. Quantas novelas que tem ali as práticas de espiritismo? Vocês sabem que tem. Eu não assisto Globo. A Viagem, que é espírita, né? Eu assisti quando era criança. Teve uma que era do diabo aí, bem no comecinho da igreja, e tinha umas meninas da igreja que queriam assistir. Vai lá, vê se elas estão na igreja. Não estão. Não, a série Lúcifer agora tem um monte de crente assistindo que acha mó legal. Queridos, assiste, não tem problema não. Se você acreditar em Deus ou não, ele vai deixar de existir? Não. Se você acreditar no diabo ou não, ele vai deixar de existir? Não. Ele vai continuar existindo e operando na vida das pessoas. Piercing. Vou falar um pouquinho, só rapidinho de piercing. Os budistas chineses, há 2000 anos atrás, descobriram que haviam pontos de energização no corpo humano. E eles criaram a acupuntura. Aí teve uma evolução na nova era, na década de 60, se eu não me engano. Esqueci o nome dela, pegou os mesmos pontos para a abertura dos chakras. E os satanistas pegam os mesmos pontos para a abertura de portais. Eu estava conversando com uma cliente minha, que ela fazia uma coisa aqui sem saber que ela estava fazendo. Ela é crente, mas como sofre? Yoga, meditação transcendental, hipnose. Por quê? Porque você tem que esvaziar a mente. Quando você esvazia a mente, quem entra? Quando você esvazia a mente, quem entra? Adianta orar? Não.
Deus nunca mandou a gente esvaziar a mente. E tem aqueles que gostam de parapsicologia, tem aqueles supernatural. Tem um monte de coisas aí que o povo gosta. Tem sobrenatural, né? Como que é o nome em português? Tem um monte. Ai, não sei porquê, eu estou tão oprimida, mas nem sabe que é opressão. Vive debaixo de ataque. E teve uma turminha aqui na igreja que fez hipnose, que tinha um cara fazendo hipnose na praça. Eles foram... Ai, eu fui lá, não podia. Fala. Hã? Harry Potter. Dizem, gente, na internet tem um monte de crente falando que não tem nada a ver, tá? Tem um monte. Você vai lá procurar que você vai ver. Harry Potter. Tem um monte de coisa aí que satanista que... Eu atendi um menino bem no começo da igreja que tinha lido toda a série de Harry Potter, filho de pastor. O pastor não sabia. O pastor não sabia que ele fazia isso. O menino era tenebroso de demônio. Tenebroso. Ok? Beleza. O perdão de Deus tira a morte eterna, mas o pecado oculto impede a abundância, a vida abundante. Amém? Quem é que traz maldição para a nossa vida? Nós mesmos. Mas quem é que impetra a maldição? Deus. Eu vou provar. Eu já falei na outra palavra, mas eu vou provar. O que Deus mandou Adão fazer? Você vai cultivar e guardar o jardim. O que ele fez? Quando Satanás chega, ele conversa ali, ele permite, ele entrega a autoridade que Deus tinha dado para ele, para Satanás. A autoridade volta quando Jesus expulsa lá no deserto, volta para a terra. Satanás saiu quando Jesus expulsou. Se da presença de Deus Pai ele não sai voluntariamente, se da presença de Jesus Cristo ele não sai voluntariamente, por que ele sairia da sua vida voluntariamente, sem você expulsar? Estar em Cristo não é estar limpo, estar em Cristo é ter com o que se limpar. Quando entra a primeira vez, a maldição entra na terra é através de Caim. Quando Caim mata o irmão dele, Abel, Deus fala assim, com maldição, você está amaldiçoado agora. Quando é que a maldição sai? No Apocalipse. Eu dei o texto de Apocalipse 12. Só vai sair quando tudo acabar. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lidar com isso. E Deus falou em Êxodo 20, capítulo 5, ali nos 10 mandamentos, que nós seríamos amaldiçoados até a terceira e quarta geração por causa do pecado. Até onde vai a quarta geração? Tataranetos. Tataranetos. Seu tataravô pecou, por conta disso você está sofrendo alguma coisa. Eu vou falar de alguns tipos de pecado. Ah, mas essa lei foi abolida. Deixa eu falar para você uma coisa. Normalmente, a maldição vai para o primogênito. Tá? Normalmente, mas não é regra. Ele não obedece a regras. Tá certo? Mas aí, às vezes, pula uma geração. Vai para outra. E quando tá para acabar no tataraneto, aquele espírito familiar vai induzir aquela pessoa a pecar o mesmo pecado para perpetuar, continuar mais 4 gerações. Estão entendendo? Amém? Beleza, estou falando de leis. Existem, eu não sei agora, não lembro, 625 leis, não tenho certeza, que Deus colocou no Pentateuco. Tem 600 e poucas leis que Deus colocou ali. E tem 10 mandamentos. Vou falar a diferença. No Brasil, nós temos as leis municipais, as leis estaduais e as leis federais, e temos a Constituição. Ou seja, a Constituição brasileira está acima de todas as leis. Então, se uma lei estadual ferir a Constituição, vai prevalecer a Constituição, sempre. Os 10 mandamentos são a Constituição da Bíblia. Por quê? Foi escrita pelo dedo da lei de Deus. Ali na Bíblia está dizendo que foi escrita pelo dedo de Deus.
todas as outras foram ditadas. Está entendendo? Ah, mas e o sábado? Agora Jesus é o Senhor do sábado. Yes! Estamos entendidos até aqui? Lembra quando Abrão dá Sara para Faraó? Fala assim, ó, pode fazer, é mais ou menos assim, faz com ela o que quiser, desde que não me mate. E ficou ali, no mínimo 2 anos com Faraó. Quando o Faraó descobre, ele vem devolver Sara. E ele fala, eu a tomei por mulher. Depois você confere na Bíblia. Na Bíblia, toda vez que está escrito, eu a tomei por mulher e tomou por mulher, é porque teve relação sexual no meio. Então, Faraó teve relação sexual com a mulher de Abraão. Daí, no capítulo 15, deixa eu ver aqui, só um instantinho. 15, 13, se você puder abrir, Gênesis 15, 13, Deus fala assim, certamente a sua descendência será escrava, por 400 anos. E no 14 diz assim, mas eu julgarei a gente a quem tem que se sujeitar. Está dizendo, vocês vão ter que se sujeitar, mas também julgarei. Tem uma outra tradução que diz certamente, tem uma que diz com toda certeza. Oi? Vê o 13, por favor, Daniel. Então disse Abraão, saibas que de certo será peregrina a tua descendência em terra alheia, e será reduzida em escravidão, e será afligida por 400 anos. De certo, tem uma outra tradução que fala, certamente vocês vão ter. Por quê? Por causa do pecado que Abraão comete no Egito com Faraó. Amém? Então eu vou falar algumas coisas que podem ter acontecido na sua família, que de repente você não sabe. De repente você é uma pessoa que não prospera. Você patina, trabalha e não prospera. O pastor estava falando que eu não aguentava mais. Eu fui criada pelo meu pai, que era pobre. Tive vários irmãos, tudo pobre. Eu falei, eu não vou ser pobre. Agora eu sou pastor, eu não vou ser pobre. Aí estudou, fez faculdade, abriu um negócio próprio. Só que ele queria ajudar os irmãos. Veio 2 irmãos para serem sócio dele. Faliu. Falou, o problema são meus irmãos. Aí abriu outro negócio. Faliu. Falei, não é possível. Aí foi descobrir a maldição geracional que tinha. Por que famílias inteiras não prosperam? Lá atrás, será que não teve? Da minha família teve, tá bom? Nos meus antepassados, teve, nos antepassados do Ronaldo também teve. Negócios ilícitos, roubos, furtos, apropriação indébita. O que é apropriação indébita? É você pegar o que não é teu. Pegar o que não é teu. Eu tive na minha família, meu pai gostava muito de se dar bem. Você conhece gente que gosta de se dar bem em cima dos outros? À custa dos outros? Se dá bem à custa dos outros? Certo? Pessoa roleira, engano de terceiros, lesão patrimonial, gente que gosta de depredar, vândalos, né? Gostam de depredar a propriedade dos outros. Daí os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão sofrer. E talvez você, olhando para trás, tinha alguém dessa forma. Aquela pessoa pode ter ficado rica, roubando, defraudando alguém. Você vê aí os políticos. A pessoa ficou rica, mas a geração dela, até 4 gerações, eles vão desfrutar de miséria, não vão enriquecer, não vão conseguir colher fruto daquilo. Gente que adquire as coisas com engano dos outros, que se dá bem em cima dos outros. E aí eu peguei uma coisa que eu peguei um texto bíblico, eu vou trazer da próxima vez. Você ir no restaurante, o Pablo sabe disso. Você ir no restaurante, tipo a que nós gostamos, daquela que tem as barcas, comida japonesa, certo? Ali você pode comer à vontade. Ali, você não pode levar nada para casa. Mas tem os espertos que levam Tupperware para enganar o restaurante, roubam um monte e levam para casa.
Você já ouviu falar disso? Está dentro disso aqui, está roubando. Está roubando. Pablo odeia isso. Ele detesta isso. Então existem várias coisas que a gente pode fazer, que a gente está trazendo essa maldição para os nossos filhos. E se você for ver, teve isso lá nos antepassados. Gente, eu sei que é feio, mas Jesus já me redimiu, eu tenho que confessar meu pecado, um deles, né? Mas eu já fui lançada na cruz. Quando eu trabalhava na Avenida Paulista, estava na faculdade, tá? Então eu ia muito naquelas lanchonetes, barzinhos, né? Que tinha ali na Paulista, na Augusta, nos Jardins. E assim, era muito transado, era muito de boa aquele negócio e tal. E eu gostava de pegar os pratinhos do restaurante para ter coleção. Ter coleção daqueles pratinhos do restaurante. Ninguém nunca fez isso, só eu, né? Só eu que sou do mal, meu Deus do céu. Pegar livro de biblioteca e não devolver. Eu sou da época que a gente pegava disco da discoteca e não devolvia. Mas Jesus já me redimiu, vai ser quebrado em vocês. Gente, eu fazia cada coisa. Eu tirava xerox de livro na empresa. Vocês estão com uma cara de santo? Só eu que... Só eu que... Vamos passar para outra, vai. Vamos passar para outra. Homicídio, derramamento de sangue. Homicídio, derramamento de sangue. A consequência para a geração é mortes prematuras, acidentes frequentes, doenças graves, suicídio. Eu perguntei para essa pastora, eu falei, a sua filha tentou suicídio, teve tentativa de suicídio ou morte, derramamento de sangue na tua família? Falei, olha, já teve suicídio, já teve morte por loucura, já teve tudo isso. A bênção de Deus é que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. E vamos ter uma velhice ditosa, uma velhice feliz. É essa a bênção de Deus. Agora tem mortes prematuras, isso é consequência de derramamento de sangue. Eu ainda vou falar sobre aborto, que a consequência é tenebrosa. Tenebrosa. Família que teve vícios lá atrás. Família que lá atrás tinha bar, que vendia pinga, vendia bebida. O que facilitava, tem muitos que tinham terras e eles davam bebida para os trabalhadores em troca de trabalhar ali. Isso, na geração você vai ver que sempre tem alguém alcoólatra, sempre tem um alcoólatra ali. Então facilitar, beber, produzir, drogas, e não é só esse tipo, nós tivemos na nossa família jogador de perder todo o dinheiro ali do salário no dia que vai jogar. Perde todo o dinheiro que era da família ali. Famílias que tiveram problemas com promiscuidade. Teve um que a senhorinha já tinha 82 anos, mas tinha mortes prematuras na família. Muitas mortes prematuras na família. Reuniu toda a família e aí Deus falou, a resposta está com essa senhora. Aí a senhorinha bonitinha, cabelinho branco, lindinha, falou assim, quando ela era jovem, casou, e ela não tinha juízo, e ela teve um amante. O marido descobriu, matou o amante, enterrou e falou assim, aqui nessa terra que eu acabei de mexer, está enterrado o seu amante. Tem duas coisas, se você falar alguma coisa eu vou preso, quando sair eu te mato. Mas nós podemos viver bem a vida inteira e não vai acontecer nada. Ela optou por viver bem a vida inteira, só que tinha mortes prematuras na família. Acidentes, tragédias contínuas. Os demônios trabalham em castas, em especialização. Eles são espíritos familiares que vão levar uma tentação irresistível de praticar aquele pecado. Então, se tem promiscuidade, lá atrás na minha família teve muito. Lembra que eu falei, meu avô era sanfoneiro. Saía final de semana e voltava na segunda-feira, só voltava a fazer filho. Fez 21. O que teve de promiscuidade na geração? Adultérios contínuos, pedofilia, incesto, pornografia, famílias inteiras envolvidas com isso. Quantos cristãos bons, pastores, líderes, que estão envolvidos com o vício da pornografia e não conseguem se libertar por causa dessa perseguição espiritual irresistível que existe. Quem teve lá atrás prática de feitiçaria, eu falei para essa pastora, teve feitiçaria nos seus ancestrais, seus antepassados.
ocultismo, nova era. A consequência é enfermidades no pescoço ou na cabeça. Eu trato com uma pastora que teve tumor na cabeça. A vida dela não é a mesma. Uma limitação completa. Toda a família dessa pastora tem problema com loucura, depressão, ok? Aí a feitiçaria faz isso, que é a parte que é oferecida para Satanás, a cabeça, né? Idolatria. No Brasil isso é um problema muito grave. Eu acho que eu vou ter que fazer uma palavra especial para falar sobre idolatria, porque Salmo 115 fala que quem é idólatra vai se tornar como aqueles ídolos. Como que aqueles ídolos são? Eles não falam, não ouvem, não andam. Até a pastora teve um sonho e falou que ela estava evangelizando uma mulher que tinha um monte de santos na casa dela, e a mulher foi fazer um cafezinho, e ela aproveitou, foi e tirou um daqueles santos dali e escondeu. Quando a mulher voltou, falou, a primeira coisa que ela desconfiou, cadê o meu santo daqui? Que não sei. Cadê o meu santo daqui? Eu quero saber, o que você fez com o meu santo? Pergunta para ele. Fala, ele não pode falar. Tá bom, é verdade, ele não pode falar. Então pergunta para os santos que estão do lado. Fala, eles também não podem falar. A pessoa que é idólatra é exatamente assim. Ela não consegue ver nada, ela não consegue falar nada, não entende nada do evangelho. Mas tem outras consequências, que é a promiscuidade sexual. Lá em Oséias 4,12, explica porque toda igreja idólatra é no alto. Você já viu alguma igreja idólatra que não seja no lugar alto? Toda igreja idólatra é no alto. Isso está lá em Oséias. Aí é o marido que trai, ele transmite. Sabe aquele negócio de lavou, tá limpo? Ele vai para a academia. Não, ele vai trair a mulher. Quando ele volta, ele fala que foi para a academia. Toma um banho, né? Para a mulher não sentir o cheiro. Lavou, tá limpo. Quem já ouviu essa expressão? Lavou, tá limpo. Não está limpo coisa nenhuma, porque na hora que ele for ter relação com a mulher dele, ele vai transmitir os demônios que ele pegou daquela outra pessoa para a mulher dele. Não dá tempo de eu ler Romanos 1, de 18 a 27, fala que é indesculpável por causa da idolatria. Famílias com histórico de idolatria. Tem mulheres que só arranjam homens para ter sexo. Casamentos que acabam, mulheres solteironas, casamentos de fachada, casamento de fachada, que não tem relação sexual. Os sacerdotes da idolatria não se casam, as mulheres da idolatria não se casam, tal. E, para terminar, estou falando aqui dos ancestrais, dos antepassados, certo? Nós vamos orar, que não vai ser hoje, mas nós vamos orar pelos que já morreram. Mas e se o seu pai, ou a sua mãe, ou sua avó e seu avô ainda estão vivos e eles continuam praticando essas coisas? Continua praticando idolatria ou a promiscuidade, vivendo na promiscuidade e tal. O que acontece? Se você tem pais, avós, bisavós vivos, você tem uma herança em construção. Estou dificultando a vida de vocês? Está difícil? Se os seus pais, seus avós, bisavós estão vivos, ainda estão vivendo nesse pecado, você tem uma herança em construção. Você vai ter que orar toda semana em relação a isso, como Jó orava pelos filhos dele toda semana. Toda semana. Não existe herança, não existe renúncia futura, só de hoje. Não existe renúncia futura. E o que Deus quer para nós? Ele quer que nós sejamos uma igreja livre, de pessoas livres. Eu falando com uma querida que eu ministrei sobre a vida dela, ela tem uma opressão maligna tão grande que ela vive no hospital. E não tem o que faça. E ela é uma crente sincera, ela ama o Senhor, mas ela vive no hospital. Mas o que eu não sabia, que a cabeça dela tinha sido oferecida a Satanás. Viveu dentro de um terreiro de macumba. E nunca, qualquer igreja que ela passou, fez libertação ou quebra de vínculos com ela. Você já passou por quebra de vínculos? Você já passou
Eu já fiz, essa pastora falou para mim, não pastora, aí eu já fiz quebra de maldição. Eu falei, eu quebro essa maldição. Eu falei, minha querida, você quebrou a maldição e você está quebrada, porque não é assim que se faz, não é assim que se ora. E Deus tem algo novo para nós. Deus quer que nós tenhamos uma vida, e vida com abundância. Ele quer que nós andemos em liberdade. Ele quer que nós andemos de uma vida que os outros lá fora vão olhar e falar, eu quero ser igual a você, eu quero ter o que você tem. Não você arrastando a vida por causa de uma herança de maldição ou por causa de pecados ocultos que você mesmo praticou. Lembra que eu falei, 30% dos teus problemas, das tuas encrencas, são as heranças. Mas 70% são as coisas que você mesmo faz de errado. Vamos resolver isso em nome de Jesus, porque a nossa querida Nicole está concordando conosco. E aqui no livro de Josué, capítulo 23, Josué 23, quando o povo já tomou posse da terra, já expulsou os moradores antigos, quando nós já expulsamos esses moradores que têm atormentado sua vida, quem aqui luta e não sai do lugar, fica marchando no mesmo lugar o tempo todo? Quem é crente sincero, ama Jesus, mas vive com depressão? Você nem sabia que é depressão, é desânimo, mas é uma angústia que você não entende por quê. E o problema é que você vai passar isso para as suas gerações, se você não interromper isso. Vamos diante do Senhor para descobrir o que Ele quer que nós resolvamos. No Josué capítulo 3, verso 3, eu vou ler aqui, diz assim: e vós vistes, eu vou do primeiro, tá? Depois de muitos dias, tendo o Senhor dado descanso a Israel de todos os seus inimigos, diga todos os seus inimigos. Diga todos os seus inimigos. Josué envelheceu e atingiu idade avançada. Então Josué chamou a todo Israel, a seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, seus oficiais, e disse: eu envelheci e atingi idade avançada, e vós vistes tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a estas nações por causa de vós, porque é o Senhor vosso Deus quem tem pelejado por vós. É o Senhor vosso Deus quem tem pelejado por vós. No verso 6 diz assim: sede muito fortes para observar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para você não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com as nações que ainda restam entre vós. Não citeis os nomes dos seus deuses. O verso 8 diz assim: somente vos apegareis ao Senhor vosso Deus, como fizeste até o dia de hoje. O 9, e o Senhor expulsou de diante de vós as grandes e fortes nações, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Quem expulsou as grandes e fortes nações? Foi o Senhor, não foram eles. O Senhor expulsou nações mais fortes do que eles. Ninguém vos resistirá, ninguém vai resistir a vocês. E quando eu falo isso, nós não estamos falando de seres humanos. O diabo vai ter que afastar quando você entrar, porque você anda com o Senhor e é Ele que peleja por vós. Você dá uma voz de comando e o diabo te odeia. Ele quer sair correndo, porque ele sabe que quando você chega ele tem que sair. É assim que vai ser. O verso 10: um só homem dentre vós persegue 1000. Um homem persegue 1000, 2 perseguem 10.000, porque o Senhor vosso Deus é Ele mesmo que luta por vós, como Ele vos disse. Quem luta por você, meu querido? Quem luta as suas batalhas, meu querido? No verso 11: cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus. No capítulo 24, verso 7, diz assim: e eles clamaram ao Senhor, e Ele pôs uma escuridão entre os egípcios e eles, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. No verso 8, lá embaixo diz assim: eu porém os entreguei na vossa mão, os exterminei diante de vós. No verso 11 diz assim: e atravessastes o Jordão e viestes a Jericó, e os habitantes de Jericó guerrearam contra vós. Lá embaixo no versículo diz: mas os entreguei em vossas mãos. O 12 diz: e enviei vespões diante de vós. Aqui o texto está dizendo: sou eu que fiz, eu pelejei por vós, eu fiz tudo. No 13: eu vos dei uma terra que não trabalhastes.
Que vitória é essa? Deus te dá uma terra que você não trabalhou, e cidades que não construístes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e de olivais que não plantastes. Deus vai dar clientes para você que você não trabalhou para ter. Ele vai dar negócios para você que você não lutou para ter. Ele vai te dar coisas que você não fez por onde ter, mas é Ele que está fazendo. 15, verso 15: mas se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a resposta deles é: então o povo respondeu: longe de nós o desejo de abandonar ao Senhor e servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. No verso 18 diz: nós, pois, serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero encerrar com o texto de Isaías 49. Vou esperar a banda chegar aqui em cima. E eu quero ler com vocês esse texto, Isaías 49. 49, eu vou desde o começo, eu vou vendo uns versículos e vou falando aqui. Queridos, o Senhor em Deuteronômio 30, 19 fala assim: olha, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição. E eu digo para você, escolhe a bênção, para que você viva, e não a maldição. O que vocês vão cantar, elas não vão cantar? Elas não vão cantar. Tem que chamar? Ah, eu vou chamar. Oh, princesas de Jesus, venham para com coraçãozinho e tudo. Gente, nós vamos tomar posse desse 49, amém? Amém. 1 faz fugir 1000, 2 fazem fugir 10.000. E vai ter, eu vou avisar o dia que eu vou trazer a ministração, que nós vamos orar para romper com todos esses vínculos. Amém? Quem aí conseguiu identificar na sua família? Gente, começa a fazer um mapeamento na sua família. Faça um mapeamento. Vai observar. É tudo bem? Tá tudo bem lá? Tudo normal? Tudo legal? Se não tá, você precisa resolver. Se você tem filhos, você precisa resolver. Se pretende ter, você precisa resolver, porque eles vão herdar. Eles vão herdar, querendo ou não. É aquele negócio: se você acredita em Deus, Ele é Deus. Se você não acredita, Ele é Deus. Se você acredita no diabo, ele existe. Se você não acredita, melhor para ele, porque ele pode trabalhar mais fácil. Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou ler Isaías 49. Não se preocupa aí, Daniel, senão você vai ficar perdidão, porque eu selecionei alguns textos, tá bom? Oh, aleluia. Aleluia. Do primeiro. Aleluia. Alguém conseguiu identificar alguma coisa? 49 diz assim: ouvi-me, ilhas, prestai atenção, povos distantes. O Senhor me chamou desde o ventre. Diga: o Senhor me chamou desde o ventre. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e pronunciou o meu nome. Agora eu vou ler. Ele fez minha boca como uma espada cortante. Na sombra de sua mão ele me ocultou e me pôs como uma flecha polida e guardou em sua aljava. E ele me disse: tu és meu servo, Israel, em quem me glorificarei. Coloca o teu nome ali. Tu és meu servo, Camila. Tu és meu servo, Maurício. Tu és meu servo, Lúcia. Tu
tu és minha serva Lúcia, em quem me glorificarei. Então eu disse: eu tenho trabalhado em vão, eu gastei minha força em vão e por nada. Verdadeiramente meu juízo está com o Senhor e meu galardão está com meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para trazer-lhe Jacó de volta e para juntar Israel a ele. E aos olhos do Senhor eu serei glorificado e meu Deus será a minha força. No verso 7, assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, a alma desprezada, ao aborrecido da nação, ao servo daqueles que governam. Os reis o verão e levantarão, os príncipes se prostrarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo da minha vontade te ouvi e no dia da salvação te escolhi, te socorri e eu te guardarei e te darei como aliança do povo para restaurar a terra, para repartir como herança as propriedades devastadas, para dizer aos cativos: saí, e para os que estão na escuridão, tornai-vos visíveis. Eles passarão nos caminhos e terão pastagem em altos lugares, não terão fome nem sede, nem o calor intenso, nem o sol. Aleluia, aleluia. O sol não os molestará, a lua não os molestará, porque aquele que tem compaixão dele os guiará e os conduzirá cuidadosamente ao manancial de águas. E a igreja, o Senhor está dizendo: exultai, ó céus, regozijai-vos, ó terra, montes, alegrai-vos com gritos, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadecerá dos oprimidos. Mas Sião disse: o Senhor me desamparou e o meu Deus se esqueceu de mim. E o Senhor disse: pode a mulher se esquecer do seu bebê e deixar de se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eis que sobre as palmas das minhas mãos eu te gravei. Meu querido, minha querida, você está inscrito na palma da mão do Senhor Deus. Nas palmas das mãos eu te inscrevi e te gravei. Teus muros estão para sempre diante de mim. Teus filhos virão apressadamente, mas teus destruidores, os que te arrasaram, sairão do meio de ti. Os teus destruidores sairão do meio de ti. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Ele quer renovar a sua aliança conosco. O inimigo foi desmascarado, foi denunciado. Ele só vai ficar na tua vida se você deixar. Mas se você disser acabou, na mesma hora ele tem que sair. Eis que o Senhor nos deu poder e autoridade, e Ele diz que escreveu a cada um de nós na palma de sua mão. E Ele peleja por nós, lembra? É Ele que peleja por nós. É Ele que peleja por nós. É Ele que luta as nossas lutas. E Ele nos conforta, nos consola, nos anima, nos exorta, nos exalta e nos glorificará. Quero orar por vocês. Pai eterno, eu quero deixar essa palavra, que o teu Espírito esteja trabalhando no coração de cada um, trazendo, Pai, consciência, trazendo revelação, trazendo entendimento, para que não haja aqui nenhum escravo, nenhum oprimido, que ninguém aqui fique nas mãos do inimigo que já foi derrotado na cruz do Calvário, que ninguém aqui tenha nenhuma cadeia, nenhuma corrente amarrada por Satanás. Nossos olhos estão para frente, nós serviremos ao Senhor. Deus, que ninguém aqui continue sofrendo perseguição de demônios, de espíritos familiares, mas que sejam livres, que haja aqui uma igreja livre, uma igreja liberta, que haja um posicionamento. E se tem aqui demônios que roubam as pessoas
consagrem para o Senhor, que não entreguem as suas vidas ao Senhor, nós repreendemos, amarramos, amordaçamos e ordenamos que cesse toda operação maligna, para que haja aqui uma igreja livre e os nossos descendentes serão livres. Oh, Senhor, nós te agradecemos. Que a glória, a honra, o louvor seja somente do Senhor. Que haja uma semana de vitória, uma semana de glória. Vamos adorar.